Esse é o quarto de cima, 71. E sem mais delongas, primeiramente, não sei se vocês vão ouvir barulhos, eu estou com uma obra aqui embaixo que o vizinho resolveu fazer uma obra, vai durar 2 meses, então eu não vou adiar novamente com ele, que a gente já ficou num desencontro, encontros e desencontros, né, o Frei tem que celebrar a missa, ou tem a confissão, eu também, porque é o meu horário, e as crianças, e o trabalho, não sei o que, então deu certo agora, a gente vai fazer com barulho mesmo, e seja o que Deus quiser, porque Deus dá a graça, né, eu estou, então, com a presença ilustre deixa eu ler aqui, sacerdote capuchinho, comunicador, escritor, radialista, palestrante e pregador, cantor e compositor, sua bênção, Frei Wilter Malveira. Como é que tá? Deus te abençoe, Pedro. Que alegria estar aqui com vocês. Que satisfação. Eu já disse para você que eu sou seu fã, né? Imagina. E receber um convite seu para poder participar desse quadro que eu já conheço, que eu já acompanhei vários. Para mim é uma satisfação e uma alegria. E como eu já lhe disse, nós estamos quites, porque aqui do lado do meu quarto também está tendo uma obra da praça. A tua eu não estou ouvindo nada, deve estar mais longe que a minha aqui, mas o pessoal agora, graças a Deus, só está com aquela máquina. Eles estavam com uma marreta quebrando, eu não sei, eles estão querendo quebrar a casa da mulher aqui embaixo, porque estava e a minha filha dorme 12:00 e pouco, eu não sei como é que ela está dormindo, é porque Deus quer mesmo, porque amém. É embaixo dela. Mas que bom, eu estava querendo conversar com você, tem tempo. Já tá com tempinho. E posso chamar de você, né? Ou é senhor? Fica à vontade. Agora é interessante irmãos. Porque eu respeito as duas formas, eu acho que o sacerdote, ele deve ser chamado de senhor, e às vezes quando ele abre mão, eu como sou criado no Rio, eu chamo todo mundo de você. Sem desrespeito, entendeu? Porque faz parte da cultura, enquanto, por exemplo, que em Fortaleza, onde a Cibele, minha esposa, é nascida, todo mundo é senhor, ou é tio e tia. Quem é mais velho é tio. Eu já não consigo chamar ninguém de tio. Não tem menor coisa, nem o meu tio chama de tio. Imagina o tio dos outros. Mas como é que foi esse caminho seu para ser frei? É diferente, né? Lógico que a gente na igreja conhece e tal, mas eu queria saber o teu, como é que foi o teu processo? Bom, Pedro, não parece, mas eu já tenho 18 anos de convento. É mesmo? 18 anos de convento. Você entrou, você era criança, então, né? Não, eu tenho 30 e eu vou fazer 38 anos, né? Vou fazer 38 anos, sim. Obrigado. Bom, eu nasci numa cidade chamada Quixadá, inclusive tem a diaconia lá do Shalom, como é que chama lá? Noviciado, né? Era noviciado, agora assim. É discipulado. Pronto. Então eu nasci lá em 84, eu passei apenas 3 anos morando em Quixadá, depois eu fui para uma cidadezinha chamada Antônio Diogo, que é distrito de redenção, não é nem município, é um distrito de redenção, onde está ali a família do meu pai. Meu pai, ele é agricultor e é tratorista de profissão, minha mãe é dona de casa, e eu sou caçula de 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. E quando a gente foi para Antônio Diogo, lá em Antônio Diogo tem uma colônia de rancenianos. Lá é para onde ia todas as pessoas que tinham hanseníase. Naquela época havia um grande número de pessoas. Exatamente. Sim. Então, havia um aqui em Maracanaú e outro lá em Antônio Diogo. Então, todas as pessoas que tinham hanseníase com sua família também iam morar nessa colônia. E lá, tomava de conta dessa colônia umas freiras, as irmãs missionárias capuchinhas, e um frei, que é Frei Agostinho, que eu até guardo sempre uma foto dele aqui pertinho da minha mesa de estudo, esse frei aqui, ó, Frei Agostinho. Tá vivo ele? Não, ele já foi para a casa do pai. Ele passou... tá vivo na casa do pai, 30... né? Eu fiz uma pergunta errada, tá vivo, né? Tá vivo na casa do pai.
Então ele passou 34 anos morando ali e dando assistência ao povo, tanto o pessoal que morava na colônia, né, como as pessoas que moravam naquele lugar. Então, assim, batizado, primeira Eucaristia, casamento, muitas pessoas, né, passaram pelas mãos dele. Então, tanto que hoje lá tem uma praça que tem a imagem dele. Então, eu cresci com essa influência muito forte. Minha família é católica, mas não era um catolicismo assim muito fervoroso. Aquele catolicismo mais tradicional, né? Somos católicos. Mas assim, desde muito pequeno, minha mãe me introduziu no caminho de fé, chamava a gente para rezar o texto, mandava a gente ir para a missa. E assim, aquele contato com as irmãs capuchinhas e com o Frei Agostinho, mesmo de pequeno, assim, na missa, aquilo foi entrando no meu coração, né? E a figura de São Francisco, por isso que eu fiz questão de colocar a imagem, né, o quadro dele aqui, sempre me foi muito afetivo a imagem de Francisco. Eu via no quadro, eu via nas imagens, eu tinha medo, confesso que eu tinha medo da imagem de São Francisco, porque eu passava a missa inteira olhando para a imagem de São Francisco, porque eu tinha medo da caveira. Depois eu fiquei sabendo que simboliza a irmã morte, mas eu passava a missa toda, gostava do homem, né, que eu via, mas não gostava daquela caveira nos pés aquela dele. caveira ali, né? Mas aquilo faz parte da minha memória afetiva da infância. E aí eu fui crescendo, aí eu fui batizado, fiz a primeira Eucaristia com o Frei Agostinho, fiz minha catequese com as irmãs capuchinhas e assim foi crescendo. Teve uma época que eu me afastei um pouco da igreja, que é aquela fase mais... Tem gente que não imagina, quem vê o Frei Wilter hoje acha que sempre foi criado na igreja, mas eu tive assim uma fase um tanto quanto rebelde, né, assim, de não sair na missa Natal, Ano Novo, Semana Santa, por formalidade. Caramba. Ou então quando morria alguém. Então eu passei uma época assim, distante da igreja, por isso que eu não critico as pessoas que estão, né, hoje tão distantes da igreja, porque eu sempre digo, olha, Deus tem um tempo para cada pessoa, né? Deus tem um tempo para cada pessoa. Mas quando eu já jovem, Pedro, a minha mãe me fez a minha inscrição para fazer o crisma. De 14 para 15 anos, minha mãe me obrigou a ter que fazer o crisma. E eu achava aquilo assim, meu Deus, né? Me obrigar a fazer uma coisa que eu nem sabia o que era. Confesso que eu nem sabia o que era. Quer dizer, a confirmação não partia nem de você, né? Sua mãe querendo. Só que foi assim, foi a desculpa de Deus, né? Eu confesso que foi a desculpa de Deus. Com certeza. Então eu comecei a ir para as reuniões do Crisma, que era um sábado à tarde, que era exatamente na hora de um programa de TV que eu gostava muito, mas eu já comecei a fazer sacrifício sem querer, mas eu fui. E muitos amigos meus estavam também se preparando para fazer. Então era uma motivação para eu ir. Sendo que a minha catequista de Crisma, o nome dela é Tia Boneca, está viva até hoje, uma graça de pessoa. Legal. Ela disse, olha, vocês que estão se preparando para o Crisma, é bom que vocês participem de um grupo de jovens que tem aqui todo sábado à noite. Eu me lembro bem que eu disse assim, lá vem, além disso aqui, à tarde ainda tem que ter alguma coisa à noite, né? Para poder a gente ter que ir. Só que um dia eu fui e eu gostei. Por quê? Por quê, Frei? Porque eu cheguei e encontrei muitos jovens, era um grupo de jovens da Renovação Carismática, chamado, o nome do grupo era Deus é Mais, o nome do grupo. O nome do grupo era Deus é Mais. E era tipo, imagina, você chega, você está acostumado a ir à missa, né, aquele rito da missa, ainda mais um frei de 90, quase 90 anos celebrando, as irmãs cantando aquelas músicas, né, do Padre Zezinho. Tem um ritmo apropriado, né? E de repente você chega naquele salão paroquial e encontra um louvorzão, né, com Vida Reluz, com o Padre Zeca, na época, aquele projeto Deus é 10, estava em alta. Deus é 10, e o foi padre, nessa época. Foi nessa época. O Padre Marcelo também, né? Padre Marcelo também, né? Com Iê, aquela coisa. Então eu encontrei um rosto da igreja que eu não conhecia.
E aí eu comecei a me afeiçoar, mas durante muito tempo eu ficava, né? Eu ia para o grupo de jovens, mas depois eu ia para a praça, ia namorar atrás da igreja, ia para a festa e ficava sempre nessa coisa, né? Só que Deus, ele vai conquistando o nosso coração e foi assim que ele fez. Isso durou um tempo. Depois, no carnaval, eu tinha a opção de curtir o carnaval ou então participar de um seminário de vida no Espírito Santo. E aí eu decidi ir para o seminário de vida no Espírito Santo e lá foi quando eu tive realmente uma experiência profunda assim com o Espírito Santo, né? Sim, sim. E a partir dali, pronto. Como eu era muito radical, né, para as coisas mundanas, eu também comecei a ser bem radical para as coisas de Deus. Quer dizer, já então, era assim, a pedagogia de Deus para te fazer ficar firme, né? Como você decidisse, né? Eu me lembro, sabe, Pedro, tem uma passagem bíblica que me é muito cara. Ela me é muito cara. Uma vez eu estava passando por um problema muito forte na minha família e um pregador, que é o Cícero, que canta muito bem, toca muito bem, e foi ele que me introduziu nesse mundo, até mesmo da música, da inspiração a cantar. Ele hoje é meu compadre, né? Eu sou pai do Miguel, filho dele. E eu lembro que nesse dia ele fez uma pregação que era exatamente aquela passagem, né? Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, né? Ou você serve ao inimigo. E aí aquilo ficou no meu coração martelando, e quando eu cheguei em casa eu tomei uma decisão muito, muito, muito forte. Na época, né? Isso aqui é novidade, viu? Para você, para o seu quadro. Eu tinha uma coleção de revista Playboy. Sim. Eu era, sabe, super fã dessas coisas e tudo. E nesse dia... Mas era escondido ou seus pais sabiam? Não, tranquilo. Minha mãe às vezes dava dinheiro para comprar e de boa. Caramba! Né? Sério. E aí naquele dia eu cheguei em casa e queimei tudo e, sabe, e a partir dali eu comecei, não somente nesse aspecto, mas em outros também, tipo, determinadas amizades, determinados locais, determinados comportamentos, determinadas expressões que eu gostava de usar, porque eu era muito assim, tipo, boné para trás, aquelas calças de skatista, né, aquelas calças frouxona e mochila cheia de chaveira, aquela coisa de chegar e chegar chegando, né? Sempre fui assim. Embora eu sempre fui muito tímido, mas eu era bem assim de querer participar. O tímido tem que se vestir de alguma coisa que compense, né? Pois é. Então, Pedro, eu comecei a me aprofundar, sabe? Então eu descobri o valor da missa, eu descobri o valor da devoção à Nossa Senhora, eu descobri o valor da Bíblia. A Bíblia que eu tenho, que está ali no meu oratório, ela tem mais de 23 anos, mais ou menos, que eu tenho. Que quando alguém me presenteou, ela passou a ser quase minha namorada, assim, sabe? Comecei a ler, ela é toda marcadinha, já está bem velhinha. E aí, Pedro, eu comecei a dar realmente eu comecei a dar uma reviravolta, assim, na minha vida, sabe? Eu comecei a ser bem... Porque eu era do tipo de... Tem gente que não imagina isso, meu Deus, eu nunca contei isso, acho que em nenhum programa. Mas eu era do tipo de... Uma vez eu fui para uma festa, né? E fiquei com 3 meninas uma noite, namorar, né? Caramba. Eu era muito de, tipo, pra rua ficar com uma menina, ir pra uma festa ficava com outra. Namorar sério mesmo, assim, eu namorei 2 vezes. Um namoro de 1 ano, que foi a última namorada antes de eu ir pro convento, e uma outra que eu acredito que durou 6 meses. Então era muito assim, de ficar, não de namorar sério. Os 2 namoros sérios que eu tive foram esses, né? Não é incomum no meio, né, assim, dos jovens que não estão na igreja, né? Pois é. Então, a partir desse momento, eu comecei a uma coisa mais séria. Essa última menina que eu namorei, ela também era do meu grupo de jovem, ela também ajudava na comunidade que eu comecei a ajudar também, comunidade São João Batista, enfim. E aí o tempo foi passando. E nessa época, o Cícero, esse mesmo, que era coordenador do grupo, e foi quem me ajudou bastante, ele me deu um livro de São Francisco, uma biografia de São Francisco. Eu sempre me afeiçoei muito à imagem de São Francisco. E aí, sabe, quando eu li a vida de São Francisco,
aquilo me encantava, porque era muito do que Francisco viveu, né? Francisco tinha aquele sonho de ser, né, de ser nobre, Francisco tinha essa coisa de ser o rei da turma, Francisco tinha essa coisa de querer. Sim, Francisco era... Eu sei pouco da história dele. Ele era bem esbanjador, né? Ele gostava de juntar os amigos, gostava de festa, gostava de boemia, gostava de namorar também. Uhum. E Francisco, de repente, quando ele teve o sonho, né? O sonho lá em Spoleto, quando ele estava indo para a guerra pela segunda vez, Deus perguntou para ele, né? Francisco, convém obedecer a Deus ou aos homens? E Francisco disse a Deus. Pois então volte. E aí Francisco volta, né? E a partir dali ele fica inquieto, querendo saber o que Deus queria dele. Tanto que ele, diante do crucificado de São Damião, ele um dia pergunta, né? Senhor, o que queres que eu te faça? E Jesus falou para ele, vai reconstruir a minha igreja. E Francisco, então, passou a levar uma vida totalmente dedicada às coisas de Deus. Renunciou à própria roupa na praça pública, né? Os bens do pai, ficou nu na praça pública. Diante do bispo, como é que foi a história mesmo? Diante do bispo, sim. O pai não aceitava porque ele estava pegando todos os tecidos da loja do pai, que era burguês, né? Pedro Bernardoni estava dando para os pobres, vendendo, e aí o pai não aceitou isso, né? Ele levou ao bispo e ele disse, não, pois a partir de hoje o meu pai vai ser o pai do céu, né? E deixou tudo e foi viver realmente como um mendigo de Deus. Então a vida de Francisco me atraiu muito. A vida de Francisco me tocou muito, tanto que eu comecei a fazer muita coisa que Francisco fazia, tipo, eu ia lá para a colônia lá dos Hansenianos, enfim, lá em Antônio Diogo, e passava quase o dia todo lá, assim, visitando os pavilhões, né, fazendo, ajudando também em algumas coisas que eu poderia. Beijava o pessoal? Também, se preciso fosse, beijava. Porque mas chegou a acontecer, não? Eu não lembro, eu acho que não. Eu não sei se pega assim, pega hanseníase assim, desse jeito? Não. O bacilo da hanseníase, ele é altamente contagioso, mas quando a pessoa não está sendo tratada, né? Mas quando a pessoa ela descobre e já começa o tratamento, então não é como se estancasse, né? Pelo menos é o que eu sei. Não, pelo menos até desculpa interromper, mas o São Francisco fazia isso, né? Ele beijava os leprosos, né? Isso, ele se encontrou... Até chegou a pegar eu acho também, né? Ou não? Teve um episódio aí da vida dele que ele tinha repugnância, né? Ele fala isso nos escritos, ele tinha repugnância a leproso, e ele disse que quando ele já estava tocado por Deus, né, nesse processo de conversão, ele beijou um leproso e ele disse, né, que aquilo que era amargo se tornou doce. Por quê? Porque ele encontrou Cristo naquele leproso, né? Então, ele encontrou Cristo na cruz, né? Cristo de São Damião, encontrou Cristo no outro. E lá em Spoleto ele encontrou Cristo que estava em si também, né? Alguns estudiosos, como Frei Inácio Larrañaga, no Irmão de Assis, ele chega a dizer que aquele sonho de Spoleto, na verdade, foi uma autorreflexão que Francisco estava fazendo da própria vida, né? Então, Francisco se encontra consigo, se encontra com Deus em si, né? Deus no altar, na cruz de São Damião, e Deus também no outro. E é a partir daí que ele vive esse processo de conversão. E aí, a vida de Francisco foi me encantando bastante, mas eu já te adianto aqui, Pedro, nunca passou pela minha cabeça ser padre, ser frade, né? Não. Embora desde criança eu sempre fui muito tranquilo, muito de boa, assim, slow, sabe? Sim. Mas ser padre nunca passou pela minha cabeça. Então, na época, a atração por Francisco se dava de que maneira? Era só atração mesmo? Curiosidade? Era a leitura da vida dele e o testemunho, né? De um rapaz que era bem mundano e agora se tornou uma pessoa que servindo a Deus. Servindo a Deus nos pobres, amando também, né, a natureza. Então isso me encantava muito em Francisco, e a própria pobreza, a própria simplicidade também, né, porque Francisco ele é conhecido pela sua pobreza, pela sua simplicidade, né, pela sua humildade. Sim. Tanto que ele se assemelha ao Cristo pobre, né, recebendo também os estigmas. Enfim,
E aí, um dia, tem um frei, né, o Frei José Maria, que ele morava em Sobral, e ele me vendo muito envolvido com as coisas da igreja, né, porque nessa época eu já coordenava grupo, eu já participava da missa constantemente, eu já cantava no grupo, eu já coordenava, enfim. Comecei a fazer um monte de coisa, aquele menino da igreja, né? Tudo que era missa eu ia, tudo que era retiro eu ia, tudo que era congresso eu ia. E aí ele me vendo muito envolvido, ele me convidou para conhecer um convento, o convento lá de Sobral. Lá em Sobral nós temos um convento. Tem um santuário, o Santuário São Francisco, e tem um convento. E aí ele me convidou para ir conhecer, tipo, vamos lá, vamos conhecer. E minha família, né, deixou, eu fui. Na época eu ainda era de menor, mas permitiu e eu fui. E eu passei uma semana no convento, sabe, Pedro? E eu lembro que quando eu cheguei no convento, sabe, quando eu vi os corredores, quando eu vi a capela, quando eu vi os freis, quando eu vi o hábito, meu Deus do céu, assim, parece, a gente usa a expressão, né? Foi amor à primeira vista, né? Sabe, chega, meus olhos brilharam assim, e eu comecei a tipo, poxa, por que não, sabe? E aquilo foi ficando na minha cabeça, martelando, só que eu não tinha contado para ninguém, porque na época eu namorava com a menina lá, né? E aí, mas isso foi ficando forte, e quanto mais, eu costumo dizer que Deus, ele insistiu comigo, sabe? Porque quando eu voltei dessa viagem que eu fiz a Sobral, que eu passei uma semana no convento, Pedro, eu ia para o grupo de oração, aí a passagem era: vinde, eu vos farei pescadores de homens. Quem não botar a mão no arado, quem bota a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Como é que diz? Quem não deixar pai e mãe, não. Eu digo: Jesus, muda, né? Muda aí o disco, porque... Mas ele teve que ficar insistindo ali até... Toda vez que eu abria a Bíblia para rezar, era alguma passagem vocacional, né? Seduziste-me, Senhor, me deixei seduzir, né? Deixa tudo Jesus, e segue. Eu digo, não tem outra pauta não, outro assunto não, mas era sempre isso, sabe? Insistentemente. Só que eu guardei isso para mim, e um dia eu partilhei com a minha mãe. Né, eu partilhei com a minha mãe, eu fui lá no convento, eu gostei lá do lugar, gostei lá dos freis e tal. E eu estava pensando assim, né? Quem sabe um dia eu conhecer. Aí minha mãe já rasgou para todo mundo que eu estava dizendo que queria ser padre. Tá querendo ser padre. Inclusive, foi nessa vibe aí mesmo. Então eu fiquei mesmo mentindo para mim, isso foi ficando forte, mas teve um dia que eu acabei partilhando com esse mesmo frei, que eu estava com essa vontade, e ele foi e disse que iria falar com o frei que é promotor vocacional, que hoje sou eu na província, caramba. o frei promotor vocacional, que é o responsável de acolher os jovens que querem ser frades. E aí ele falou com esse frei, eu estava do segundo para o terceiro ano, isso em 2001, por aí. Nessa época eu trabalhava numa padaria com um tio meu, trabalhei numa padaria também. Eu tinha uma vida, tipo, estudava, fazia o segundo ano do segundo grau, namorava, fazia parte da igreja, trabalhava, enfim, minha vida era essa. Só que Nosso Senhor meteu assim a colher e fez tudo o contrário, né? É tipo jovem rico, você já fazia tudo certo. Pois é, já era um menino bom, né? Só que o que acontece? Ele me indicou para a pastoral vocacional, eu vim e fiz os encontros vocacionais durante um ano, e no ano de 2001, eu tinha 17 anos. E foi quando eu resolvi, sabe, Pedro? Resolvi deixar tudo mesmo. Eu tinha um sonho, eu tinha dois sonhos. Eu queria ser ou médico ou historiador. Eram duas coisas que eu queria muito. Assim, interessante. Gosto muito de história, né? E gostava muito também de medicina. Então, eram duas coisas que eu tinha em mente. Ou ser médico ou ser historiador. Mas, quando veio essa coisa da vocação, aí eu falei para minha mãe, ela não aceitou, porque assim, eu tenho um irmão, o meu irmão ele é deficiente auditivo, né? Então ele
Ele não fala e nem escuta, desde que ele nasceu. O meu pai, pela profissão dele, que é tratorista, ele vivia viajando, fazendo barragem, açude, estrada. E as minhas duas irmãs tinham saído de casa muito cedo. Então, eu era a companhia da minha mãe, né, para tudo, entendeu? Então, assim, eu sair de casa, para ela representava ficar só, né? Então, foi muito doloroso, ainda mais 17 anos, né? Nunca tinha... A viagem mais longa que eu tinha feito foi ali em Sobral. E, uma semana, né? Em uma semana. E, de repente, né, a gente morava num sítio, lá em casa é sítio, né, lá no interior. Enfim, mas eu decidi. Aí acabei o namoro, né, deixei o trabalho e fui focar nisso. Fiz uma preparação durante um ano, e quando foi no dia 16 de fevereiro de 2002, eu entrei no convento. Aí fui morar em Teresina. Passei 3 anos morando em Teresina, fazendo filosofia. Depois eu passei 1 ano morando no sul do Piauí, uma cidade chamada Uruçuí, numa fase chamada Postulantado. Depois eu fui morar perto de Parnaíba, numa cidade chamada Lagoa de São Francisco, no noviciado, que é quando a gente se prepara para fazer os votos, receber o hábito, né? Sim. E receber o nome de frei. Então eu passei 1 ano lá, depois eu vim para o Ceará. Fiz os votos, meus votos simples, vim para o Ceará. Fui fazer faculdade de teologia na Católica. Aí passei 3 anos morando em Messejana, fazendo teologia, e o último ano eu fui morar no Pirambu. Pirambu, a gente tem uma fraternidade, é um bairro aqui de Fortaleza, um bairro muito carente, né, que a gente tem uma paróquia lá, uma paróquia Nossa Senhora das Graças, e uma fraternidade lá, chama Fraternidade Santa Clara. E aí eu morei lá 1 ano, e lá foi quando eu fiz os votos perpétuos. Tem gente que não entende, mas os votos simples é como se fosse um noivado. Sim. E os perpétuos é como se fosse o casamento, né? Então, é o definitivo, né? Para não voltar mais, né? Para não voltar mais. Terminei a teologia, Pedro, e fui ordenado diácono. Eu tinha 28 anos. E aí tenho uma curiosidade. Sim. Nós terminamos 3, mas na minha turma mesmo, de vocacional, eram 21. Era 21 Caramba. vocacionados, depois entraram, era para entrar 12, só entraram 6, desses 6 saíram 3, e desses 3 que foram até o final, que chegaram a se ordenar padre, eu mais 2, um faleceu e o outro saiu e casou. Então, O último do Moicano. O último dos Moicanos. Pois só sobrou eu dessa turma. Caramba, toda, né? mas é uma peneira de Deus mesmo ali. Vai filtrando até sobrar então, um. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar, só um parênteses. Quando você faz o voto perpétuo, você percebe que, de fato, existe uma diferença na tua intimidade com Jesus? Pedro, assim, claro que sim, né? Você, por exemplo, quando o nome da sua esposa é Cibele, né? Cibele. Uma coisa é quando vocês se conheceram, outra coisa é quando vocês namoraram, outra coisa é quando vocês noivaram, e outra coisa é vocês casarem. Quer dizer, a dinâmica é mesmo essa, né? É a mesma. Ou seja, já é um amor amadurecido. Não dá mais para voltar, entendeu? Aqui eu tenho convicção do que realmente eu quero. Então a lógica dos votos perpétuos para mim foi exatamente essa. Não, é isso mesmo. Tanto que para nós é mais importante os votos perpétuos até mesmo do que a ordenação sacerdotal. Sabe por quê? Porque Francisco ele não era o padre. Francisco ele não era padre, ele era diácono porque fundou uma ordem. Mas ele não era padre, ele não se achava digno disso. Então a nossa ordem, em primeiro momento... Sendo doutor da igreja no final da vida, mas não se achava digno. Santo Antônio, doutor da igreja, o Francisco não. Francisco é verdade, é Santo Antônio, doutor da igreja, mas São Francisco, um dos maiores santos da igreja, claro. E olha,
é essa convicção, sabe? Francisco, ele não queria ser padre, e a nossa ordem, no primeiro momento, não era para ter padre. Ah, não? Depois que... Não. Francisco queria só uma Eram ordem irmãos consagrados. Irmãos penitentes, os penitentes de Assis. Depois chegou Santo Antônio e Francisco, né, que tinha um respeito profundo por Santo Antônio, sabendo de toda a intelectualidade dele, né, ele um grande teólogo, um gênio, né, ele mesmo conservando toda essa vida culta dele, ele sabia viver o espírito da oração. Então Francisco manda um bilhete para Santo Antônio, chamando Santo Antônio de meu bispo, né, meu bispo Antônio, né, eu permito que você ensine teologia para os irmãos, desde que eles não percam o espírito da santa oração. Foi quando Santo Antônio começou a ensinar teologia. Depois veio São Boaventura, que é também doutor da igreja, e tantos outros, né? Sim. Mas assim, no primeiro momento a ordem não era para ser uma ordem de padres, né? E como não é hoje. A gente tem frades que são clérigos, padres, mas temos frades que não são padres, né? Então, frades irmãos, que não são padres, é possível, e vive lá no convento. Exatamente, tranquilo. Temos vários irmãos que são irmãos, são freis que são irmãos e não querem se ordenar. E aí a gente, né, trata, claro, como igual, porque são irmãos. Entendeu? E aí, ordenei diácono, aquela estola que é torta, né? Sim. Ordenei diácono e fui enviado para a Amazônia. E eu passei um ano morando em um lugar chamado Santo Antônio do Içá, que é uma comunidade que tem na beira do Rio Solimões. Então eu passei o meu diaconato um ano inteiro trabalhando com os índios ticunas, cocamas, e com os ribeirinhos. Foi uma das maiores e melhores experiências da minha vida. Aprendeu um pouco da língua deles? Aprendi um pouco. Que eles falam português, mas acabam que também se comunicam. No mai quer dizer oi, no mai. Ah, no mai. Então, assim, foi uma experiência muito bonita, sabe? Porque tudo era muito longe, né? A comunicação difícil também. Mas, assim, eu aprendi a ser feliz com pouco, sabe? Eu lembro que eu passei 23 dias morando dentro de um barco, visitando 30 e poucas comunidades, e a gente chegava, não tinha energia elétrica, não tinha internet, mas a gente vivia a felicidade da missão, sabe? Caramba, dormia no barco? Como era? Dormia no barco, dormia dentro do barco, sim. Um barco chamado Itinerante, com um frei chamado Frei Gino. Um santo homem. Um homem, ele é italiano, mas já é naturalizado brasileiro, né? Conhece o Rio assim como a palma da mão. É mesmo? Encantador. Já morei com o santo. Extraordinário. Pedro, terminei o diaconato, voltei para o Ceará. Confesso que queria ter passado mais um tempo lá, mas a gente fez voto de obediência, né? Então, tem que voltar. Voltei, fui ordenado padre, fui ordenado lá na minha cidade, em Antônio Diogo, no dia 11 de fevereiro de 2012, dia de Nossa Senhora de Lourdes, que é a minha padroeira, né? E foi aos pés dela também que eu descobri a minha vocação. Mas aí já é outra história. Aí eu fui ordenado padre e já fui responsabilizado para poder tomar conta de uma paróquia. Eu ordenei padre e já fui ser diretão. Já fui ser pároco. Eu tinha 29 anos e eu fui ser pároco lá em Guaramiranga. Então, os meus quatro anos, os meus 4 primeiros anos de padre foram lá em Guaramiranga. E foram anos, assim, muito bons da minha vida, sabe? Claro, como padre jovem, como padre novo, né? Uma paróquia... Porque Guaramiranga, você deve conhecer, acredito, né? Conhecer aqui uma Suíça do Ceará, então é um lugar, um centro turístico. Na verdade, eu gostaria de conhecer, mas não fui ainda. Pois assim que passar tudo isso, você deve ir.
É um lugar super agradável. A gente tem um convento lá, a gente tem uma pousada, a Pousada dos Capuchinhos, que fica bem no centro, que é o nosso antigo noviciado. E eu passei 4 anos ali da minha vida, sabe? Só que Guaramiranga, ela tem 2 rostos. Ela tem um rosto turístico, que é de sexta a domingo, né? Sim. Que é exatamente os festivais, festival de jazz e blues, festival de teatro, festival de vinho, né? Onde as pessoas vão lá para, né, vestir roupa de frio e curtir, né? Tem um grande festival de jazz e blues que acontece durante muitos anos. Mas tem a Guaramiranga da segunda a sexta, né? Que é da vida das pessoas de lá. As pessoas que moram nos sítios, tem comunidades que têm um acesso muito difícil. Lá são 10 comunidades. Né? Às vezes, para ir presidir a missa, às vezes o acesso é difícil. Então, né, tem comunidade assim, muito simples, pobre até, né? Mas, assim, esse lado muita gente não conhece. E eu passei os 4 anos ali. Ali eu cresci muito humanamente, espiritualmente, sabe? E graças a Deus eu saí de lá muito bem. Eu passei 4 anos, recebi o título de cidadão da cidade lá. Poxa vida, caramba. Depois de um tempo. E aí pronto, depois eu vim, foram anos maravilhosos da minha vida. E depois eu vim para Messejana. Mas como é que se transforma isso na identidade de comunicador, de cantor? Qual é a tua relação com a música para chegar onde você está? É exatamente aqui que a gente chega, né? Nessa altura aí, então. É nessa altura. Quando eu lá, claro, a música me acompanhou durante todos esses anos. Você viu que uma das coisas que me atraiu lá naquele grupo de jovens foi a música. Então a minha fé é muito musical. Eu tenho no meu celular uma playlist que chama-se Alcorva Espiritual. Não sei se você sabe, mas Alcorva é um quartinho da casa reservado. Então eu tenho um Alcorva espiritual, eu tenho um Alcorva musical. É um nome bem português, né? Isso. E nessa Alcorva ela tem músicas do começo até hoje, assim. Então a minha vida com Deus é marcada pela música. E aí o que acontece? Tinha um irmão da minha turma que cantava e tocava, só que ele saiu. E os 2 que ficaram não cantavam e tocavam nada, entendeu? E aí eu, muito tímido, eu acabei que eu tive que, eu vou ter que aprender a tocar alguma coisa e vou ter que cantar nas missas, nas orações, porque não tinha ninguém. Tem que servir e não tem jeito, é isso e pronto, né? Tem um provérbio alemão que diz assim, a necessidade é a mãe da criatividade. Exatamente, né? Então foi aí que eu comecei a aprender violão, eu sei tocar um pouquinho de violão, e comecei também a cantar e também a compor. Só que naquela época não tem essa facilidade, né? Você pega o celular e grava as músicas. Então muitas composições que eu fiz ao longo da minha formação se perderam, porque acaba se perdendo no caminho. Eu não tinha como gravar, né? E aí quando eu cheguei em Fortaleza, depois de 4 anos em Guaramiranga, que eu fui ser vigário lá da área pastoral Nossa Senhora do Brasil, em Messejana, eu comecei nas missas, né, presidir as missas, fazer um trabalho, né, com a juventude, e aí eu recebi um convite da Rádio Dom Bosco. Você sabe que a Rádio Dom Bosco aqui em Fortaleza é uma das principais rádios, né? É enorme. Me convidando para eu apresentar um programa de rádio. E foi exatamente aí que eu comecei a esse trabalho na comunicação. Eu estou na Dom Bosco há 5 anos. Aí da Dom Bosco eu fui para a FM 93, que é da Sistema Verdes Mares. Então apresentei um programa lá durante um tempo. Da FM 93 eu fui para a TV Diário, então eu apresentei um programa durante 2 anos e meio na TV Diário, um programa que era todo dia, 6 horas da manhã. Então teve uma época que eu estava na Dom Bosco. Trabalho direto, todo dia, 6 da manhã apresentando, né? Exatamente. Haja conteúdo para aprender. Né? Então eu tinha a Dom Bosco nas quartas-feiras, eu tinha um programa na TV Diário que era todos os dias, mas esse programa era gravado, e tinha um programa que era na FM 93, que grande parte dele era ao vivo. Então, eu comecei
aí para esse mundo da comunicação, na verdade, assim, quando eu me percebi, eu estava. E eu me lembro bem, uma vez conversando com o Will de Fábio, que a gente é muito amigo, ele disse assim para mim: meu amigo, quem está na chuva é para se molhar. Então vamos lá. E foi aí que eu fui para São Paulo, fiz uma pós-graduação em São Paulo, pelo CEPAC-PUC, em comunicação social. Então, se eu estou nesse mundo, eu vou buscar me aperfeiçoar nele. Que ótimo. Né? E aí eu fiz um curso durante um ano. É bom que aprende a fazer redação, aprende a fazer uma série de coisas, né? Eu também estudei jornalismo e publicidade. Então, assim, e eu já estava nesse mundo, então eu só fui ver a parte técnica, né? Sim. Então, assim, estudar publicidade, estudar marketing, fazer laboratórios. Eu fiz laboratório de rádio, laboratório de publicidade, laboratório de teatro, enfim. E tudo isso foram grandes ferramentas para o trabalho que eu faço hoje. Nessa época, eu já tinha gravado o meu primeiro CD. Como é que surgiu a questão do CD, Frei? Eu fazia as músicas, escrevia, gravava no celular e guardava. Eu prego muito retiro, né? Então, às vezes, quando eu ia pregar um retiro, normalmente desse retiro que eu preparava saía uma música. Interessante. E aí, uma vez eu cheguei lá no ministério, no retiro, tinha um ministério de música, e eu normalmente mandava uma seleção de músicas para eles aprenderem. Nessa época eu já cantava também, ainda sem muita técnica, né? Depois que eu comecei a fazer fono, fazer aula de canto, né? Comecei a me atinar para isso, porque minha voz ela é uma voz suave, é uma voz que não é tão potente. A minha voz ela é branda. A voz falada é mais calma, né? Aí tem que aprender a projetar para cantar assim mais. Pronto. E aí foi quando eu descobri o Ari que foi da comunidade Shalom durante muitos anos. Amigo meu. Ari, grande, né? Então o Ari foi assim, a minha voz tem um divisor de fonoaudiólogo, né? muito bom. Pronto. Então ele foi meu professor, primeiro professor de canto. Então assim, foi exatamente durante a época que eu gravei o CD, ele acompanhou tudo, ele me ajudou muito. Ele fez os backs do meu CD Alento. Né? Caramba! Ele fez os backs, sim, ele fez os backs. Ele que me orientou em toda a parte técnica, né? E aí foi quando eu conheci também a Darlene Abreu. A Darlene eu já conhecia há muito tempo, ela é professora de canto da RDA, e hoje ela é minha professora de canto. Ela canta muito bem, é vocalista do Ministério Unitrino. Sim. E hoje ela é minha professora de canto. E, enfim, foi aí que eu comecei a me atinar, porque eu pregava um retiro e ficava rouco. Eu passava um final de semana... Devia usar bastante errado a voz, né, para poder... Demais, Pedro, demais. Por isso que esses dias eu falando com uma amiga minha que canta, Camila Correia, né, que a gente gravou uma música, um clipe juntos, né? Eu digo, Camilinha, pelo amor de Deus, cuide da sua voz. E eu falo isso para alguns profissionais amigos meus, amigos da música católica também, e que não são da música católica. Existe, eu costumo dizer, existe a inspiração e existe a transpiração. Né? Aquilo que a gente pode fazer, Deus não faz. Então, se é preciso você buscar uma fono, se é preciso você buscar uma técnica vocal, se é preciso você dar um descanso vocal, faça isso. Porque eu, muito facilmente, Pedro, eu ficava rouco. Né? Porque confessava, presidia a missa, pregava, falar demais, né? cantava, né? Então foi aí que quando eu comecei, depois lá no Sistema Verdes Mares, eu conheci a minha fono maravilhosa, que é a Karine Capistrano, que me acompanha, já está com 3 anos que ela me acompanha. Ela é a fono do sistema, né? Hoje ela me atende particular, mas na época ela me atendia pelo Sistema Verdes Mares, que é uma pessoa que eu amo muito. Ela me conhece porque a voz é a expressão da vida, né? Então, quando eu vou ter consulta com ela já você está triste, né? Pela voz. Ou então, você está alegre demais. Então, ela já me conhece muito, assim, minha voz com o meu emocional, né? Com o meu psicológico. Interessante. Enfim, isso. Claro, a voz é a expressão da vida, né? Quando você está triste, você fala assim, né? Quando você está alegre, você fala assim, né? Então, e aí, eu gravei o CD,
o CD Alento, são 12 músicas e 12 músicas autorais. Nesse CD eu tive participações, tem uma participação de um grande amigo meu da música secular, que é o Marcos Lessa. Tem uma música que chama Amigo, inclusive tem uma novidade, né, que aqui agora na Páscoa vai ter uma novidade. Legal. Com relação a essa música. Tem a Darlene Abreu, que é a vocalista do Unitrino, que é minha professora de canto, ela fez uma participação também, e o Robinho F4 também, que é da obra Servos do Senado, que tem um vozeirão também, menino muito bom, que fez uma participação. Que legal. E foi tudo muito tímido. Eu gravei com Moisés Estúdio, o Alexandre Moreira foi o produtor na época, e a gente gravou. Imagina, Pedro, que eu não sabia nada, não sabia o que era vida de estúdio. Eu não sabia que gravar um CD dava tanto trabalho. Esse negócio de registrar música, esse negócio de arranjo, esse negócio de passar, ter que refazer não sei quantas vezes. Eu parabenizo vocês, porque vocês que são produtores, vocês que trabalham com isso, meu Deus do céu, eu dizia assim... É muito trabalhoso, mas a gente vai comparar com a vida de um sacerdote, dá até pena, coitado do produtor Pois musical. Aí tu imagina, sacerdote e... Então, justamente, eu tô cansado só de ouvir a história. Mas tudo bem. E aí pronto, aí assim, a gente gravou, e por graça de Deus, Pedro, o CD saiu com um clipe também, depois vocês podem ver o clipe. A gente gravou o clipe lá em Guaramiranga, porque todas as músicas foram feitas praticamente lá, né? Então eu fiz questão da música do clipe Alento ser gravado lá. Então o clipe ficou lindo, né? Eu particularmente gosto, sou suspeito de falar, mas eu acho que o clipe ficou muito lindo. E aí a gente começou a fazer shows, né? Eu fiz vários shows, inclusive eu lancei o CD em dezembro, no Natal da FM Dom Bosco, né? E já em julho do ano seguinte, eu já fiz o show no Aleluia, né? Fiz isso foi que ano mesmo? Aleluia. Foi há 2 anos atrás. Acho que está com 2 anos atrás. 2019, então, né? 2019, isso. Então eu já fui lá para o palco alternativo, que eu não tinha pretensão, eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Mas assim, mesmo o meu show sendo o penúltimo show do domingo, né? E o meu era o penúltimo show do palco alternativo, ali perto já do show do Rosa de Saron. Mas quando eu cheguei ali, que eu vi a galera, assim, muita gente. Mas é muito legal, né? Cara, foi assim, eu ia pro Aleluia participar, eu nunca pensei em ir pro Aleluia fazer um show. O maior, né, evento da música católica do mundo, como assim? Com certeza. Entendeu? Então, de repente eu tava ali, e tudo com palco, com banda, com LED, aquela galera toda, as pessoas que me acompanham, tava lá, as pessoas, muita gente, assim, sabe? E, sabe, foi muito lindo. E aí foi legal, né? Graças a Deus eu ainda fiz vários shows aqui e outros lugares também. Foi quando começou a pandemia, né? Aí o último show que eu fiz foi num congresso estadual da renovação lá em Limoeiro do Norte, que foi um show assim, realmente parece que Deus já sabia que ia ser o último show antes de tudo isso, porque foi um dos shows mais especiais da minha vida. É mesmo? Um ginásio foi lindo, assim, foi o encerramento do congresso, o congresso estadual, tinha gente de todo lugar do Ceará, o ginásio lotado, e eu fiz um show, assim, muito alegre, sabe, muito alegre, com muito louvor, né, bem da renovação mesmo, assim, com muito louvor, com oração, enfim, foi lindo, né, e depois disso eu não pude mais fazer, porque as coisas começaram já estava assim, o comecinho, né, ali pelo mês de março, abril já, então foi, quando a gente foi para esse show, a gente já tava, os rumores, né, de Covid, enfim, já tava chegando, vamos dizer, chegando por aqui. E aí pronto, e aí segui meu trabalho, esse ano de pandemia, eu lancei um outro clipe, uma música chamada Sede de Ti. Fiz algumas participações com o grupo Nitrino, fiz uma participação também com o Fleury,
uma música Calma Alma, que é dos Poetas, né, que é do Maior Sonho. Fiz uma participação também com a Camila Correia, agora por último, comecinho do ano, a gente gravou um clipe a música chamada Doce Chamado, do álbum dela. E assim, a grande novidade da minha vida, eu passei 3 anos em Messejana e depois eu vim para cá, para o Coração de Jesus. Hoje eu moro no centro da cidade, aqui é um santuário, e eu ajudo como promotor vocacional, aquele que acolhe jovens que querem ser frade, como confessor aqui no santuário, e ajudo nas missas, fazendo esse trabalho também paralelo da comunicação. Quer dizer, a vida então, não parou na pandemia, ela só mudou as tarefas, Pedro, mudaram, né? Ao contrário, Pedro, eu participei de várias lives, meu Deus do céu, assim, acho que minha vida era na frente do celular. Além de presidir a missa todos os dias, transmitindo a missa todos os dias durante 6 meses, gravando um programa que eu tenho chamado O Evangelho de Hoje Ensina, que tem mais de 1 ano, que é 10 minutos de reflexão do Evangelho diário, que já tem 1 ano, tem 1 ano e 3 meses que eu faço isso, o Evangelho diário, todo dia. Né? Então, se é diário, é todo dia. Né? Mas grava de uma vez ou grava todo dia um pouco? Não, eu gravo 2, 3 e vou soltando, né? Então, o Evangelho de Hoje Ensina, missa diária, participação em lives, e ainda, né? Esses 2 anos que eu estou aqui no Sagrado Coração de Jesus como confessor e auxiliar nas missas, ainda veio um outro pedido de Deus. Né? Eu gosto muito de ler, Pedro, muito. Olha só isso aqui, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho, né? Isso aqui é tudo livro, eu tenho 3 estantes de livro ali. Então, eu gosto muito, muito, muito de ler. Assim, eu gosto muito de ler, leio demais. E os grandes autores da espiritualidade. Eu sempre tive um sonho de escrever. Sempre. E aí, conseguiu. Eu me achava muito pequeno, sabe? Poxa, escrever um livro, né? Mas durante essa pandemia, que eu tive mais tempo também de parar mais, assim, de ficar mais comigo, e eu senti que Deus queria isso de mim, sabe, me incitando, e pessoas confirmavam isso, as próprias pessoas me pediam isso, quando é que vai sair seu livro? E aí o meu terapeuta também, eu faço terapia, e ele me motivou demais, sabe? E aí foi quando, em novembro do ano passado, né, eu lancei o meu primeiro livro, Caminhos de Reconciliação, né? Trazendo um amor do passado que foi desenhar, né? Esse desenho da capa. Olha que legal. Depois vai chegar aí para você tá? Autografado. Poxa, que ótimo, obrigado. Esse desenho da capa, né? Caminhos de reconciliação, por quê? Porque a reconciliação consigo mesmo, a reconciliação com o outro, a reconciliação com Deus e a reconciliação com a natureza. Então, se eu sigo esses caminhos, eu encontro a paz que eu preciso. Né? E esse foi o que você lançou no ano passado? Foi em novembro do ano passado, no dia 28, lá no Rio Mar, Rio Mar Papicu, na Livraria Leitura. Eu te vi no Rio Mar com o Ed Fábio passando e mais alguém que não me lembro quem era. Eu tava meio longe assim, eu acho que era. Maristela, que é a dona da editora. Deixa, já passou. Nem fui dona atrás. Da editora. A dona da editora, ela veio pro lançamento. O lançamento no dia 28, um sábado, Pedro. Eu digo, meu Deus do céu, nessa pandemia, ninguém vai vir para esse lançamento. Eu dizia nos meus stories, sabe, Pedro? Por favor, não me deixe sozinho, no primeiro livro, né? Você fica com vergonha e tal. Já assim, Pedro, com uma certa, né? Assim, desesperança de estar... Pelas circunstâncias, né? Pelas circunstâncias, Pedro. Foram 3 horas e meia de autógrafo. Caramba, é mesmo? 3 horas e meia de autógrafo. A gente, as pessoas lá da livraria disseram, há bastante tempo a gente não viu um lançamento tão bem movimentado. Fizeram filas, assim. E aí Poxa, foi quando eu vi, Pedro, a originalidade do trabalho que você faz. Porque, assim, as pessoas que foram até o lançamento são as pessoas que me seguem aqui. Hoje eu estou com 40 e poucos mil seguidores.
E eu nunca fiz impulsionamento, nunca, sabe? As pessoas que estão... São as que aqui, querem realmente, né? Pronto. Que se interessam. E ali, no sábado, foram 3h30 de autógrafo. E no domingo, aqui no santuário, eu presidi a missa e depois eu fui fazer o lançamento aqui. Foram 4h30 de autógrafo. Nossa! E eu confesso que eu fiquei com a mão doendo, né, de tanto autografar, e eu lembro que eu dei a caneta porque de um dia para o outro eu acabei uma caneta, eu dei para Maristela. Maristela, que é a dona da editora, ó, presente para você, eu acabei uma caneta em menos de um dia. Ai, que maravilha, não sei o que e tal. E assim, foi quando eu descobri, Pedro, que as pessoas que te seguem no Instagram, numa rede social, não é só um número. São vidas, são rostos, são histórias. Eu tenho um respeito muito profundo pelas pessoas que me seguem. Tanto que eu me desenrolo, eu tento interagir, eu tento responder. Às vezes nem que seja com um coraçãozinho, sabe? Mas eu tento, porque eu participo da vida dessas pessoas. Tem gente que diz, Frei, olha, o senhor vai comigo todo dia para o trabalho. A pessoa chega no carro, bota o evangelho e vai dirigindo para o trabalho, me escutando. Tem gente que diz, o senhor toma café todo dia aqui com a gente. Né? Assim que acordam, bota lá no YouTube, que eu posto o evangelho, tanto no Instagram como no YouTube. Então as pessoas acordam, eu posto um dia anterior, né? As pessoas acordam e já vão escutar o evangelho. Então, assim... E é um trabalho de relação interpessoal que não tem preço, né? Porque tocar vidas, ajudar, né? Confortar pessoas, alegrar, né? A rotina de salvar vidas, sabe? Salvar vidas. Eu já tive vários relatos, Pedro, de pessoas que estavam pensando mesmo em se matar, tirar a própria vida, e depois que escutaram um vídeo, né, que assistiram uma palestra, né, que leram o livro, né, disseram, Frei, olha, o senhor pode ter certeza que Deus lhe usou. Então, assim, e eu nunca tenho isso, Pedro, como um fator para eu me envaidecer. Não. Eu sempre digo, olha, eu não mereço, mas agradeço. Né? E isso não me envaidece, isso só me responsabiliza. Sabe? Sim. Então, o trabalho que eu faço hoje, assim, quando eu estou em algum lugar que é muito estranho isso para mim, eu gosto de andar na rua, eu gosto de ir para os lugares públicos, né? E quando a pessoa me para e pede para tirar uma foto, aquela coisa toda... Eu como se eu não tivesse me acostumado ainda a isso, sabe? O Wilde brinca muito comigo, né? Que quando a gente às vezes sai, alguém chega e pede para tirar foto, aquela coisa toda, e eu ainda não estou acostumado com isso. Por quê? Porque eu faço isso de uma forma tão simples, tão natural, tão despretensiosa, sabe? Que para mim, tipo assim, com liberdade interior, sabe? Se eu tiver isso, tudo bem. Se eu não tiver isso, tudo bem também. Porque... Pois é, né? Que bom, porque imagina perder tempo gastando energia pensando quantos autógrafos eu vou dar ou quantas fotos vão querer tirar comigo, né? Pois é. Perder a paz com isso. Né? Pedro, eu aprendi, você que está nesse meio artístico, né? Por ser um artista e também estar com grandes artistas, você sabe que esse meio, ele é muito sedutor, né? Aquela passagem bíblica que o demônio, né, leva Jesus lá para o pináculo do templo e diz assim, olha, te joga daqui abaixo, porque os anjos vão vir, vão te pegar, e vai ser um show, né? Vai ser um espetáculo. Isso dentro desse ambiente, eu falo da música católica porque é o que eu me incluo também, mas aí a gente pode estender para vários outros âmbitos também. É muito tentador. Sim. Eu sou o melhor tecladista do Brasil, eu sou o melhor cantor, eu já ganhei disco disso, eu já tenho o meu vídeo, o meu clipe tem milhões de visualizações. A gente perde um pouco de tempo, assim, prestando atenção nessas coisas, mas eu fico lembrando, e tô lendo um livro que fala um pouco disso, que se a gente permite, Deus se aproveita dos momentos, né, de tentação, então o nosso ofício que gera vaidade pode ser que também gere purificação, se a gente quiser, né. Isso. A gente vê o motivo de pecar e a gente aproveita para agarrar na mão de Deus e Ele ensinar que aquilo não tem esse valor todo que a gente acha que tem, né? Eu aprendi uma coisa com o Padre Joãozinho.
Gosto muito do Padre Joãozinho, né, deoniano. E uma vez eu escutei isso dele e nunca me esqueci. Ele dizia assim, existe uma diferença de sucesso e fama. E ele dizia, fama, você corre atrás. E se for preciso, você se corrompe, você se perde, você se vende. Né? O sucesso, não. O sucesso, ele é uma consequência natural daquilo que você faz com amor. Sabe? Independente da proporção das pessoas que enxerguem, que o sucesso é fruto do trabalho bem sucedido, né? Eu admiro muito, eu tenho boas, grandes referências na música católica, né? Por exemplo, hoje eu sou muito feliz porque além de ser super fã, é um amigo pessoal que é o Davidson, né? O Davidson, a gente é muito amigo, então além dele ser uma grande referência para mim, ele é também meu amigo hoje. A Sueli, né? A Sueli Façanha. Sim. Quando a Sueli me convida para participar de alguma coisa, né? Eu participei da novena ontem que ela estava fazendo São José. Ela já chegou a fazer outros convites também. A Sueli, conheço o Valmir, conheço o pessoal do Anjo Resgate, conheço muita gente na música católica, né? Sou muito amigo da Tiziana e tal. Então, assim, além de algumas pessoas serem referências para mim, como músicos, eu hoje tenho a graça também de ter essas pessoas como amigos e pessoas que eu participo da vida delas também e sei que elas também podem participar da minha vida. O Valmir, por exemplo, durante aquele processo da cirurgia que ele fez, né, que a gente acompanhou, a gente se falava, né, por mensagem, eu rezando sempre por ele. Hoje eu fico feliz que ele está bem, continua fazendo esse trabalho lindo, porque o Adoração em Vida, o Valmir Alencar, sempre foi, acho que uma das principais referências para mim, né, de música. Para muita gente, né? Com certeza. De composição, enfim. E aí eu olho para dentro da música católica e vejo pessoas que fazem, né? Eu falo Ziza, eu falo Adriana, eu falo Celina Boys, eu falo tantas pessoas mais antigas que fizeram essa história, desde Padre Zezinho até agora, como pessoas mais novas que estão chegando aí, né? E graças a Deus estão fazendo um trabalho lindo de evangelização por meio da música. Mas o que eu percebo dentro da música católica e fora da música católica também? Quando a gente olha, por exemplo, para uma Maria Bethânia, né? Maria Bethânia não está no Faustão todo final de semana, né? No Domingo Legal, não está mas qualquer show que é lançado dela lota. Eu falo isso porque eu tenho um amigo padre que é fã e ele me partilha que quando é lançado um show da Maria Bethânia, em poucos minutos ou então poucas horas, é rapidíssimo. Lota. E eu fui a um show dela e eu vou te dizer uma coisa, ela merece, porque é muito bom. Não é brincadeira. E aí você vê ela, né, uma mulher que não faz chapinha, que não bota silicone, que não faz, né? É uma mulher que canta ali de pé descalço, ela mantém uma originalidade dela, que ela não entra em determinados padrões de perfeição, de mudança de estilo para poder agradar. Não, ela faz o que ela ama. Sabe? E agrada por ser autêntica. Né? É isso. Então, por que eu fiz esse giro todo? Para dizer, Pedro, eu fico feliz que hoje meu trabalho alcance muitas pessoas, mas assim, a minha pretensão é essa. Não, eu vou continuar fazendo com simplicidade, com amor, com originalidade, aquilo que eu sinto que Deus me chama. Seja escrevendo, seja presidindo, seja pregando, seja cantando. Eu só quero que as pessoas encontrem verdade naquilo que eu faço. Sim. Né? Eu quero que as pessoas encontrem verdade naquilo que eu faço. Lógico. Né? Por exemplo, eu agora estou com um novo projeto musical. Estou com outro estúdio, estou com o Jonathan Sidraque. Sim. Conheço gente que é do Igor, da Tice, né? Eu estou com um projeto novo com ele. Graças a Deus, assim, vem novidade muito boa por aí, para esse ano, se Deus quiser ainda. Então, assim, o primeiro CD a gente investiu bastante, a gente fez,
Só que você vai ganhando experiência e você vai perceber, você vai se localizando, sabe? Não, esse estilo de música não combina comigo. Eu acho bonito, eu acho interessante, mas não combina comigo. Justamente. Sabe? O meu Era o que eu ia estilo é falar sobre a esse. verdade, você estava falando da Bethânia, que é quando a pessoa ela tenta se encaixar numa coisa, isso é tendência, vai dar super certo, a gente sente cheiro de mentira, sabe que não é É, autêntico, né? é, Então a pessoa, ela, principalmente na arte, né? Você precisa falar o que está dentro, é, senão a é gente isso vai mesmo. perceber na cara, né? Deixa eu te dar um exemplo disso e como Deus se usa disso, né? Para a capa do meu livro, eu falei com várias pessoas. Uhum. Eu falei com o Ateliê do Shalom, eu falei com um amigo meu lá de São Paulo, que é artista plástico, eu falei com várias pessoas. E por um motivo ou por outro, eu não consegui. E aí foi quando eu, um dia aqui em casa, rezando, né, de quarentena, eu disse, poxa, mas eu tenho um amor de infância que é desenhar. Inclusive eu tenho um caderno, tenho todo o material de desenho aqui. E às vezes eu acabo rezo desenhando, eu tenho alguns desenhos aqui, né? E eu disse, por que não? Aí fui para a capela, rezei, e cheguei aqui no quarto e comecei. E quando eu tirei uma foto que eu mandei para a dona da editora, o que eu pensei para a capa? Ela falou assim, por essa capa a gente já vai publicar. Perfeita já, né? Ela disse, por essa capa a gente já vai publicar. Porque, nossa, que bonito, sabe? E aí depois eu admiro também um grande místico chamado Thomas Merton, né? Que você deve já ter escutado Sim. falar dele, um grande. Eu descobri que o Thomas também, além de escrever, ele desenhava, né? Ele tem desenhos também. E a gente vai descobrindo a originalidade do artista. Né? Isso aqui foi que eu rezei. Isso aqui saiu do meu coração. Lógico, alguém teve que vetorizar, alguém teve que colocar, ajeitar algumas coisas, alguém teve que aperfeiçoar, lapidar. Mas como qualquer coisa, você compõe uma música, até ela sair, ela passa por processos, né? Exatamente, mas assim, manter essa verdade, sabe? Uhum. Manter essa verdade, É a a coisa mais expressão. importante, né? A coisa mais importante. Eu falo um pouco da música, como a gente passou por umas décadas de música super produzida, que eu acho lindo, mas ultimamente, principalmente no Brasil, a gente tem visto aquela música de anti-herói, que é a voz mais magra, é só um instrumento, é só um ukulele, é só um violão, e aquela pessoa que não tem aquela voz poderosíssima, e de uma certa maneira, isso faz com que o povo se identifique com aquele artista e veja a verdade daquilo que ela está falando, que a Você letra está é falando do simples. João, né? Eu estou Anti-herói falando do de João? tanta, por exemplo, Trem-Bala, músicas desse tipo, entendeu? Que Sim. são músicas que, mesmo que você não preste atenção na letra, você percebe que a pessoa está dizendo o seguinte: eu sou simples, eu sou falho e eu sou como você. E a pessoa, ela aí vira um hit de qualquer maneira, ou seja, é a fórmula inversa, mas que dá um resultado, né? Por isso que eu Então, admiro tanto alguns artistas, por exemplo, né? Eu sou muito fã, eu já falei isso para ele, do Maninho. Né? Maninho, sim. O Maninho, eu digo assim, que quando eu quero meditar, rezar, eu boto as músicas do Maninho. Porque são músicas que não dá para você assim, escutar e já entender de primeiro, né? Sim. As músicas da Ziza também, as músicas do Bruno Camurati, já falei isso pro Bruno também uma vez. Bruno, olha, A Bruna é sensacional. eu admiro muito a sua originalidade. A gente sabe que ele tem, né, problema no ouvido, de audição. A gente sabe dos limites que ele tem, até fisiológico, né? Mas ele não tem vergonha de ser ele não tem vergonha de transpor o Não, Bruno artista que ele Camurati, né? Ele é um grande poeta, inteligentíssimo e tal, e ele usa dessa simplicidade e das Eu acho isso limitações. fantástico, eu acho isso fantástico. Tem uma música, Pedro, que uma das músicas que vai sair nesse novo projeto, que vai ter uma participação super especial, só que eu não vou dizer agora, claro, né? Diz agora. Música... Não. É uma música chamada Por que a Mim? Eu fiz um final de um retiro que eu preguei para os seminaristas
E eu estava na capela rezando depois que o retiro terminou, e a música é exatamente isso, sabe, assim, rasgar o coração. A música é isso, né? Por que a mim? Por que a mim, Senhor, por que a mim? Não sou e nunca fui um dos melhores, por que a mim? Porque ainda insistes em me amar. Porque Nossa, a mim, Senhor, porque a mim não sou e nunca fui um dos melhores. já quero Porque ouvir, ainda... manda pra mim, já na prévia. Pronto. Então, eu nunca fui, não sou e nunca fui um dos melhores porque a mim, porque ainda insistes em me amar. E nessa música, assim, eu rasgo meu coração para mostrar a crueza da minha imperfeição, né, diante da sublimidade do chamado de Deus. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso, a verdade, né, do que a gente reza, a verdade do que a gente é. E eu acredito que a gente tem que cultivar isso mais e mais. Eu acho que esse é o rema, vamos dizer, dessa nossa conversa, porque é muito importante a gente relembrar, né? A gente se relembrar e relembrar quem a gente pode tocar, que é mais importante que qualquer coisa. Eu quero ter sucesso, eu quero aparecer, eu quero isso, eu quero fazer no mundo da música e tal. Se você perde o elemento verdade, você se afasta de tudo, principalmente quem quer evangelizar, né? Porque o evangelho é a verdade, né, de Deus. Então, a gente precisa estar em intimidade, porque a unção, como eu digo, é uma resultante, é um fruto da tua intimidade com Deus, né? E você precisa passar a verdade, que Deus se utiliza da tua verdade para falar o que Ele quer, para fazer o que Ele quer, para agir da forma que Ele quer, né? Então... Tem um livro que eu li há um tempo, o nome do livro é Entre a Luz do Dia e a Escuridão da Noite. Acho que o nome é esse. É de uma monja beneditina, chamada Joa Chastiter. Ela é muito conhecida, né, lá, e agora os livros delas estão sendo traduzidos aqui, acho que há bastante tempo, mas agora eu conheci, né? Mais uma que eu conheci. Chama Joan Chastiter. Ela é americana. E nesse livro, ela fala muito sobre essa questão dos contrários entre a escuridão da noite e a luz do dia. E ela diz que o grande perigo da fama é porque é o desejo de manter. É o desejo de manter, né? E aí a gente fica tão preocupado em manter que a gente esquece o motivo pelo qual nós estamos fazendo isso. Deixa eu te partilhar uma experiência minha, sabe, Pedro? Sim. Quando eu saí de Guaramiranga, eu passei 4 anos, meus primeiros 4 anos de padre lá. E eu cheguei e a paróquia estava bem necessitada mesmo, assim, financeiramente, administrativamente, pastoralmente, espiritualmente. E assim, eu dei meu sangue, eu dei minhas lágrimas, eu dei meu suor, eu dei meu coração total, sabe? Nesses meus primeiros 4 anos de padre, assim, eu dormia tarde, eu acordava cedo, tanto que isso em um momento resultou até em um início de burnout, né, que eu tive. Com certeza, imagina. Porque eu me dava demais, assim, enfim. E graças a Deus, chegou um momento, depois de 4 anos, Pedro, que eu olhei para a paróquia e a paróquia estava exatamente do jeito que eu sempre pensei que podia estar. A gente tinha um carro novo, a gente tinha reformado a paróquia inteira, tinha comprado um som maravilhoso, um som caro, mas maravilhoso, que eu tinha prazer de falar, né, de cantar nele, aquele som maravilhoso, porque um som de igreja ruim, pelo amor de Deus, só misericórdia. Não, só atrapalha. Pois é, e aí as comunidades, os grupos, tinha grupo de jovem, tinha grupo de família, tinha pastoral da sobriedade, então eu olhava assim para a paróquia, a gente costuma dizer aqui no Ceará, parecia uma casinha de boneca, assim, tudo direitinho, tudo bonitinho. E foi exatamente quando Deus disse assim, pronto, pode ir. Agora parte para a próxima, né? Aí eu falei assim, como é, Jesus? Deixa eu curtir um pouco aqui. Né? Não, tá bom, chega.
E aí, quando eu desci da serra, né, que eu deixei tudo, né, deixei o carro, porque a gente constrói tudo, mas a gente deixa, né? Não, vai constrói minha igreja, agora parte para a próxima, né? Pronto. E quando eu desci a serra, eu vim trazendo o quê? As minhas roupas, os meus santos, né, minhas imagens, meus livros. Assim, só. Mas no meu coração era uma sensação de liberdade tão grande, de paz. Deve ter, com certeza. Que o dinheiro não compra. Sabe? Fiz o que tinha que fazer. Madre Teresa de Calcutá dizia, Pedro, que a melhor satisfação que a gente pode sentir na vida é o sentimento de dever cumprido. Sim. Eu fui o padre que eu podia ser. Eu fui o religioso capuchinho que eu precisava ser. Você, né? Eu fui o esposo que eu precisava ser. Eu fui o pai que eu precisava ser. Eu fui o músico que eu precisava ser. E você botar a cabeça no seu travesseiro e saber que você fez o que tinha que fazer. Sabe? E como é que você pretende chegar no final da vida? Feliz. Feliz fazendo o que Deus me chamou a fazer. Sabe? Eu me imagino assim, né? Você deve ter conhecido o Frei Roberto, não sei. Sim. O Frei Roberto, né, que morreu ano passado com 99 anos de vida. Uhum. Durante a pandemia, exatamente ali no olho do furacão, um dia antes do meu aniversário, ele morreu 18 de maio, meu aniversário é 19 de maio. E eu olhava para o Frei Roberto, com mais de 75 anos de padre. Eu confessei com ele, se não me engano. 99 anos de vida, e quando ele presidia a missa, você sentia o olhar dele brilhando. Quando ele passava horas confessando, o corpo cansado, mas o coração feliz. A gente via quando ele passava diante do Santíssimo, ele se ajoelhava e passava ali um tempo, sabe? Quando ele rezava o terço, ele tinha uma devoção assim como se fosse um noviço que tinha acabado de chegar. Que sensacional isso, hein? Então eu penso que eu quero, sabe? Eu quero isso para minha vida, sabe? Morrer fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer. Pode ser que eu não viva 99 anos, como o Frei, mas assim, eu quero hoje dizer, eu estou feliz eu tenho 9 anos de padre, né? Hoje eu tenho 9 anos de padre. Mas assim, todo dia eu agradeço a Deus. Quando tiver 60 anos de padre, tá bem então, velhinho. Já pensou? Já pensou? Mas depois que toda a música passar, todo CD, todo livro, todas as comunicações, todos os programas de rádio, de TV, mas você vai estar lá. Tudo. Que essas coisas passam, né? Fazendo o que Deus me chamou a fazer, né? Sendo um frade capuchinho, né? Amando o que eu faço. Isso um pedaço da história, acho que muita coisa que você disse me lembra mesmo, né? Assim, a atitude de São Francisco e do abandono e eu me lembro da história um pouco, do pouco que eu fui ouvindo, né? Algumas partes me marcaram muito. Essa coisa do abandono total é uma luta, né? Para quem vive na sociedade hoje, precisa pagar as contas e tal, mas eu fico assim, é uma coisa que queima um pouco, né? Em mim. Sim. Em quem é vocacionado, no Carisma Shalom a gente tem, né? Uma influência muito grande de São Francisco e de Santa Teresa, então mas é uma luta muito grande. Você pensar em suar para ganhar o dinheiro, dar o dízimo. No caso da comunidade, você dá ainda mais 5%, são 15%. É você não acumular de forma desnecessária. É você, por exemplo, não tomar decisões que são claramente que te trazem benefícios financeiros, ou para a carreira, ou para o teu nome, a gente lida com arte, então vai aparecer, vai ter algum sucesso, porque a gente percebe que não é o que Deus quer. Então esse tipo de abandono na vida ordinária nossa, né, minha, que eu estou dizendo, é uma coisa que eu vejo que existe o São Francisco é um dos exemplos, assim, a vida dele era muito radical, né, nesse sentido. E eu estava lembrando, ele no final da vida, ou uma parte da vida, eu acho que ele já não fazia parte da ordem dele, né? Tiraram ele fora, né? Como é que foi isso?
Na verdade, não é que ele não fazia parte da ordem, ele abdicou da posição de ser, né, o que coordenava tudo, né? Ele viu em um determinado momento que os irmãos já não estavam mais comungando do espírito do que Deus tinha soprado no coração dele como carisma. Né? Os freios já começaram a querer ter convento, já começaram a querer ter, né, ter status, e Francisco disse, não, a nossa vida é o evangelho, é a pobreza, é a simplicidade. Então, assim, chegou um momento que ele disse, não tenho como mais, então vocês vão ficar sob a responsabilidade de um outro frei, né? Acho que, assim, então deve ter sido bom, mas ele viu que não era a vida dele, né? Não era mais parte da vida dele. Mas sabe uma coisa interessante da vida de São Francisco que me edifica muito e tem tudo a ver com isso que você está dizendo, Pedro? É exatamente a liberdade interior, né? A liberdade interior. Por que a gente faz voto de pobreza? Por que a igreja nos pede que a gente tenha cuidado com os excessos? Né? Por quê? Né? Se em algumas denominações cristãs ter bens é sinal de prosperidade, né? A teologia da prosperidade, então quanto mais você tem, mais abençoado você é. Mas se a gente for olhar para a lógica do evangelho que Francisco seguiu, Jesus, ele disse o quê, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho de Deus não nasceu, o Rei dos Reis, não nasceu num castelo, num berço de ouro. Ele nasceu num curral de animal que nem deles eram, em um estábulo de animal, em uma manjedoura, o lugar onde os animais comiam. Ele não viveu numa mansão lá em Jerusalém. Ele viveu numa cidade lá em Nazaré, uma cidade insignificante para o Império Romano, diga-se de passagem, uma cidade insignificante para o Império Romano, que tinha como pai uma mulher pobre com um pai pobre, né? São José, carpinteiro, um simples carpinteiro, que a gente está celebrando, né, esses dias. Jesus, ele não viveu entre os poderosos, né? Ele viveu entre os mais simples, ele não escolheu a elite da fé da época, ele escolheu homens simples, ignorantes, pobres, pescadores, um cobrador de imposto, que era um pecador público. Ele não morreu numa cama rodeado de médicos, ele morreu numa cruz humilhado. Então, como é que o nosso mestre vive assim, né? Segue esse caminho? Por quê? Porque ele tinha como riqueza o quê? O Pai, o reino do Pai. Então, se a gente começa a compreender a transitoriedade da vida, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o céu? O grande problema nesse mundo, Pedro, não é ter dinheiro, é como a gente tem. Eu acho que também é porque você gasta a tua vida correndo atrás de bem material e você se esquece de se ligar a Deus. Então, quando você morre, você não tem relação nenhuma com Deus, nem com a eternidade, nem desejo nenhum de estar na eternidade. Então você fica com saudade dessa vida, dos bens materiais e das riquezas daqui. Então isso é uma perda de gastar a vida toda. Então é isso. Então a proposta do evangelho é exatamente a gente saber que existe uma riqueza maior, né? Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. Exatamente. Aqui o ladrão rouba, a traça corrói. Mesmo que você tenha muitos diplomas, você tenha muito troféu, você tenha muita medalha, você tenha muito título, tudo isso vai ficar por aqui. Né? Então, o que eu vou levar para junto de Deus? Então, quando a gente começa, tanto que tem gente que diz, né, vocês fazem voto de pobreza. Francisco, a ordem franciscana faz voto de pobreza. Francisco, quando a gente vai fazer os votos, a gente faz voto de obediência, castidade e sem nada de próprio. Sem nada de próprio é mais do que pobreza. Por quê? Você lembra que quando eu desci a serra, eu não vinha trazendo não somente os bens, mas eu não vinha trazendo as amizades que eu construí lá, a vida que eu construí lá. Trazia no coração, mas materialmente não. Então nada que você tem aí é seu, você está administrando, mas não te pertence, né? Daqui a pouco eu vou para um outro lugar, tudo que eu construí aqui, né, valeu para esse momento, mas eu vou levar
e vou começar a construir, entendeu? Então, é nessa lógica que a gente precisa viver. Quando no Evangelho diz, eu lembro bem do Frei Moisés, um grande frei nosso que faleceu ano passado também, inclusive faleceu de Covid, ele dizia, né, quando o Evangelho diz, Jesus fala, não leveis bolsas, sandálias, né, e tal, não é somente por uma questão de desapego no sentido de austeridade, mas é no sentido da providência. Não precisa levar, porque Deus vai providenciar para você. Deus, ele vai com certeza providenciar isso para você. Sim. Então, é essa liberdade interior. Quem manda em quem? Então, né? Esse é o perigo do coração que tem pouca fé, é achar que não vai acontecer isso. E mas que, na verdade, é uma palavra que está lá longe, mas assim, tipo, será que se eu desapegar daqui das coisas que eu conquistei, será que Deus vai prover mesmo? Como se ele já não tivesse providenciado. Engraçado, né? Que ontem eu conversando com um amigo meu, e ele dizendo todo esse caos, né, que a gente está vivendo desse tempo pandêmico, das incertezas, ele depende do trabalho que ele faz, né? Então ele só ganha aquilo que ele faz. E ele dizia, e é uma pessoa de muita fé, uma pessoa de caminhada, mas ele partilhava essa inquietação comigo. E ele dizia assim, Frei, é difícil para mim, porque eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho conta para pagar, e está chegando e tal. E aí ele sempre terminava a frase dizendo, mas Deus nunca me desamparou. Aí ele falava, disse, mas de repente aparece. Aí eu digo assim, para que tu quer resposta minha se tudo mesmo deu essa resposta? É que é uma confirmação de que é isso mesmo, né? Eu digo, faz o seguinte, pega aquele evangelho que Jesus fala, né? Olha os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como um deles. E aquilo dali nasceu, daqui a pouco vai secar. Olha para os animais, os passarinhos. Não semeio, não fio, não trabalho, e minha mão vos ampara. Se Deus é capaz de cuidar da erva do campo, é capaz de cuidar dos passarinhos, não vai cuidar de nós? Mas é uma luta, né? É uma luta ver que a gente tem capacidade de se cuidar e fica pensando, bom, então Deus quer que eu corra atrás do meu, né? E tem, então assim, é uma linha tênue, né? A gente não quer que a gente fique sem fazer nada. Aquilo que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer, né? Claro, a gente bota água e Jesus transforma em vinho. A gente tira a pedra, ele ressuscita Lázaro. A gente dá os 5 pães e 2 peixes, ele multiplica. O que a gente pode fazer, Deus não faz. Mas assim, compreendendo que a maior parte é dele. Exato. Eu acho... É sempre uma via de aprendizado muito grande a gente entender a dinâmica de Deus e aprender a se abandonar e confiar, né? Confiar é um movimento de confiança em Deus. E eu quero... Mas eu acho... Só para concluir, Pedro, mas eu acho que essa pandemia, ela me trouxe uma grande lição mesmo. O Frei Raniero Cantalamessa, que é capuchinho, que é pregador, né, do Papa, há mais de 40 anos, ele disse uma coisa na pregação da Sexta-feira Santa do ano passado que me tocou profundamente, eu tenho usado muito nas minhas homilias, nas minhas pregações. Ele disse que a pandemia serviu para nos acordar do delírio da nossa onipotência. Exatamente. De repente, a gente estava muito seguro porque a gente tinha muita tecnologia, a gente tinha um grande avanço no campo da medicina, a gente tinha inúmeros, progressos e bastou um vírus para parar o mundo. Imagina, um vírus, né? Um vírus. A gente é frágil, né? A gente acha que a gente é forte, está muito confortável. Um vírus parou tudo, junto, ao mesmo tempo. E eu costumo dizer isso, às vezes, também fazendo um adendo. Quando a gente fica confortável demais, é quando os piores pecados aparecem, né? Tem muito pecado hoje em dia, muita distorção de valor, porque a vida está confortável demais. Se você pensar no começo da humanidade, as pessoas tinham que lutar para não morrer de fome, para não morrer de frio, para não morrer atacado por animais. Não dava tempo de ficar pensando nessas coisas que a gente perde tempo hoje, de valores distorcidos, de gênero, disso, aquilo, de aborto, de eutanásia. A gente perde tempo hoje. A gente
peca hoje dessa maneira e a gente distorce os valores da verdade da vida, né? Porque a gente tem condição, a gente tem conforto demais, a gente começa a pensar em distorcer coisas que não deve. Mas se você estivesse lutando para sobreviver, você não ia estar pensando nisso, entendeu? Então, eu acho que os excessos, como a gente está falando, né, levam a gente a esse caminho. Isso mesmo. É isso. Assim, não, eu achei que você fosse concluir alguma coisa, que eu te interrompi, mas não. Né? Não, mas essa é a evidência, é como ele disse, a gente acordar do delírio da nossa onipotência, a gente compreender que não é minha conta bancária, não é meu plano de saúde, não é a grossura do meu cadeado, não é o meu carro blindado, não é. A minha segurança, a sua segurança está em Deus. Está nas mãos de Deus. Cada vez mais a gente tem constatado isso. Quantas pessoas que têm um plano de saúde maravilhoso estão morrendo? Né? Quantas pessoas têm tanto dinheiro também estão morrendo? Não é isso que te assegura a vida. Assim, a gente... É Deus, né? Isso. Como Jesus mesmo diz, né? A gente não tem o poder de acrescentar um dia a mais na nossa vida. A gente não tem. Né? E nem um fio de cabelo cai se Deus não quer. Dele, se joga nos braços dele. Obrigado, Frei. Eu quero te agradecer. Essa conversa foi muito boa. Eu aprendi muito, foi muito edificante. Eu acho que dá pra gente conversar muito mais. Eu quero poder, em algum momento, pessoalmente conversar com você, a gente almoçar junto, fazer alguma coisa, porque eu acho que é tão bom, eu gostei tanto da conversa. E eu quero aproveitar e pedir uma bênção sua para esse podcast, para que ele continue cumprindo a missão aí. Maravilha. Eu só quero ressaltar o que eu já lhe falei, né? Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu, uma vez, conversando com a Tice, a gente até se encontrou lá no restaurante. Sim. E a Tice disse que no dia que ela foi aí gravar com você, ela conheceu um Pedro que ela passou a admirar mais, porque a gente conhece o que você produz, mas eu acho que quando a gente conhece a pessoa, é melhor, é muito maior, né? E aí uma vez eu disse para ela que eu tinha te encontrado lá naquele restaurante do Rio Mar. Você estava um pouco à frente de mim, assim, acho que é Canadá que tem, um restaurante que tem lá? Austrália. Não sei, um restaurante que tem um self-service lá, que uma vez... Austrália, né? Canadá, Austrália. E aí eu tive vontade de falar contigo, mas fiquei com vergonha, porque se você olhasse muito rapidamente, dá a impressão de que você é muito sério, né? E eu fiquei com vergonha e não fui. Ela disse, deixa de besteira, fala com ele, porque ele é maravilhoso. Ele é muito gente boa, não sei o que. E assim, foi o que me encorajou. E quando eu recebi o convite de fazer esse quadro com você, que eu já acompanho, eu já vi vários, eu já vi do Gui, eu já vi da Mi, já vi de vários artistas aqui que já passaram, eu me senti muito, muito, muito lisonjeado, sabe? Assim, meu Deus, eu gravando um vídeo com o Pedro Veiga, nossa. E aí poder conhecer, compartilhar um pouco disso com você é uma grande graça para mim. Então continue fazendo esse trabalho. Aqui, nesse quadro, você tem a oportunidade de mostrar os bastidores do artista. E isso é bonito. Eu não vi isso em outro lugar. Mostra os bastidores da vida de um artista, o que ele reza, o que ele sofre, o que ele se alegra, de onde ele veio, né? Porque não é só o que aparece ali no palco, né? É o que a pessoa traz em si, é o que faz a arte dela, né? Verdade. Então, parabéns pelo trabalho. E eu, para dar a bênção, a gente falou tanto de São Francisco, e eu deixei aqui o tempo todo essa relíquia que eu tenho de São Francisco. Então, vou dar uma bênção para o quadro e também para todos vocês que estão nos acompanhando com essa relíquia aqui de São Francisco. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria de São José, de São Francisco de Assis, vos abençoe, vos guarde, vos ilumine, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Frei, obrigado mesmo. E já estou querendo bem, Pedro. Fica com Deus. Te encontrar Beijo numa próxima família. aí, pessoalmente. Amém. Um abraço para você também.
Amém. E ó, quero depois mandar o livro para você, tá? Tô esperando. Obrigado mesmo. Um abraço.